Fala galera do canal Táticas e Futebol, espero que estejam todos bem. Bem galera, vamos comentar aí desse pós-jogo Flamengo 1, Ceará 1 no Maracanã. Jogo muito morno, principalmente no primeiro tempo, um jogo bem abaixo do que o Flamengo poderia produzir até com essa equipe B, né, com algumas alterações que o Dorival fez, né, que eu trouxe no vídeo de ontem do pré-jogo. Se você não deu uma olhada, vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada, né, sobre o pré-jogo, quais foram as mudanças que o Dorival adotou para essa partida e tudo mais. Então dê uma olhada lá que não vai perder nada e depois vem para cá, beleza? Então basicamente o Flamengo veio, né, com a equipe B, com algumas mudanças nesse 4-3-3, né, com a linha de 4 defensores, 3 meio-campistas formando esse triângulo, 2 extremos e um 9, né? 9 entre aspas, que era o Gabigol, que é um centroavante, mas não centroavante fixo, né? Um centroavante de movimentação. Então é um cara que mais ataca espaço e se movimenta. Então basicamente o Flamengo veio assim, e o Ceará também veio num 4-3-3, né? Esse confronto, né? De um 4-3-3 variando para um 4-4-2, né? Por hora o Jô e o Vina fazendo essa primeira pressão, o Mendonça sendo responsável com outro extremo, fazendo essa recomposição pelos lados, né? Principalmente no primeiro tempo, o Mendonça não tinha muitos espaços para puxar o enganche, principalmente até os 30 minutos do primeiro tempo, não tinha tanto espaço, porque ele era responsável por descer para ajudar o lateral na marcação, né? O lateral do lado esquerdo do Ceará. Então ele tinha que baixar para poder fazer essa recomposição. Então por muitas horas ele estava lá na defesa, então não tinha como ter aquele enganche para o ataque, né? Quando a partir disso o Mendonça conseguiu atacar mais esses espaços e trouxe o lance de perigo que eu vou falar mais à frente. Então basicamente era um 4-3-3 que variava por um 4-4-2, né? Então o Ceará veio com essa postura, com uma marcação forte e mais pegada, né? Tentando picotar um pouco mais o jogo. O jogo do primeiro tempo foi um pouco mais corrido, né? Um jogo que teve até 60% de posse de bola rolando, 10 faltas, então é bem pouco, isso é muito bom. Mas no segundo tempo deixou um pouco a desejar nesse termo de picotação, né? De falta, muitas faltas marcadas, o jogo mais picotado, né? Tanto com cera por parte de ambas as equipes, né? Principalmente parte do Ceará. Mas voltando pro vídeo, então vinha com essa variação. E o Flamengo, né? Nesse 4-3-3 que variava para um 4-1-4-1 e por hora, quando não baixava nesse 4-1-4-1, quando os pontas não tinham essa recomposição, ajuda aos laterais, o Flamengo vinha fazer essa pressão por poucos momentos num 4-3-3, né? Defendendo esse 4-3-3 por dentro. Uma ressalva que eu queria fazer, principalmente no primeiro tempo, esse meio campo do Flamengo não tinha tanto poderio de marcação. Então, o principal volante que era responsável por essa marcação no meio campo era o Pulgar, deixava ele sobrecarregado, né? Fazer essas recomposições pelos lados. Diego é um volante mais técnico, né? Foi, com o passar do tempo, ele era um 10, foi recuando para um 8, até recuou para um 5 com o Rogério Ceni. Então, nessa partida jogou como um 8, né? Um segundo volante. Então, o Diego não tem esse poderio na marcação, ele tem mais qualidade no passe e por momentos prende muita bola, o que dificulta bastante, né? Isso facilita o adversário dar tempo de vir e desarmar, tentar atrapalhar a jogada, e ele acaba prendendo muito essa bola, né? E o jogo não ganha dinâmica, acaba sendo um jogo mais lento, digamos por passagem. Então foi isso que o Flamengo perdeu, né? Mais dinamismo. O Diego é um volante que tem qualidade no passe, tem um passe muito bom, mas por horas prende muita bola. E isso acaba dificultando a transição da equipe, né? Então o Vitor Hugo é um garoto muito bom, tecnicamente é um garoto que contribui muito, tem uma visão de jogo, mas ainda precisa evoluir muitos conceitos de recomposição e marcação, né? Principalmente marcação, não é dele, né? Ele era um meia ofensivo na base, então ele vem se reinventando, né? Ele tem feito isso muito bem. Principalmente na parte ofensiva, é um meio que tem contribuído bastante como esse segundo volante também, né? Mas no momento de sem bola ainda precisa evoluir muitos critérios e muitas características. Mas é um jogador também que não fez uma das suas partidas mais brilhantes. Então faltou muito para o meio campo do Flamengo essa criatividade, né? Faltou muito, o Flamengo sentiu muita falta do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, o que desencadeou numa dificuldade de criação de jogadas, principalmente no primeiro tempo, né? Que houveram poucas jogadas criadas pelo Flamengo. Então basicamente foi esse
essa dificuldade que o Flamengo enfrentou, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo fez mudanças, entrou Everton Ribeiro, entrou Pedro, entrou Vidal e acabou mudando um pouco mais o rumo desse jogo, né? O Flamengo, assim que colocou esses jogadores, conseguiu descontar e teve muito mais volume de jogo, criou muito mais jogadas, porque teve um meio-campo que tinha um pouco mais de poder de marcação com o Pulgar e o Vidal, né, que são jogadores que têm um poderio mais de marcação, né, são mais firmes na marcação, e um segundo volante mais técnico e mais criador, que era o Everton Ribeiro. Então o Flamengo teve mais facilidade de conseguir tabelar, criar jogadas por dentro, achar opções de passe, né. Então o Flamengo teve isso, né, e também a saída do Guilherme Varela, que teve uma estreia um pouco mais discreta, né? Mas também não foi mal, pelo que ele tem feito, né? Tá pegando ritmo de jogo. Foi uma estreia até que regular, não foi ruim, mas foi regular, né? Então foi uma estreia muito discreta, digamos por passagem. Mas depois que entrou esses jogadores, né? Que o Dorival decidiu colocar os jogadores que são considerados titulares, né? Vidal, Everton Ribeiro, Pedro, Mateuzinho vem atuando nas equipe B, né? Muito mais pelo Varela não ter esse ritmo de jogo ainda. Então o Flamengo conseguiu ter mais volume de jogo e criou mais oportunidades, né? O gol do Gabigol veio com um volume de jogo muito grande do Flamengo, né? Principalmente nessas bolas paradas, que o Flamengo é muito forte no poderio aéreo ofensivo e defensivo também. E conseguiu logo assim empatar o jogo e teve muitas oportunidades, com o chute do Pedro colocado no canto que o goleiro agarrou, e diversas outras oportunidades martelando a equipe do Ceará no campo de defesa. Até a expulsão do Jô e do Gabriel também, que discutiu com o juiz, e dentre outros fatos recorrentes, né? Segundo tempo muito mais cadenciado, muito mais picotado, muito mais por parte do Ceará, né? Picotando o jogo com o goleiro, com os jogadores de defesa. Mas basicamente o Flamengo começou a ter mais jogadas perigosas no segundo tempo, com a entrada dos jogadores considerados titulares da equipe das Copas, que o meio-campo ganhou criatividade, né, que não teve no primeiro tempo, e conseguiu criar muitas jogadas por dentro, principalmente com o Gabigol jogando pela direita, né? O Gabigol ele foi sacado pela direita, o Pedro um pouquinho mais por dentro, né? Mais por dentro, fazendo esse pivô, esse 9 de área, e o Cebolinha pela esquerda ele manteve, né, como esse ponta. Então o Gabigol tava com um falso, era um atacante pela direita, um segundo atacante, né? E o Flamengo defendia num 4-3-3, com os volantes fazendo essa recomposição, né? Por vezes até o Gabigol baixava um pouquinho, mas a maioria das vezes marcava num 4-3-3 por dentro, como marca as equipes das Copas. Mas basicamente não fugiu muito disso. Então o Flamengo ganhou mais criatividade, principalmente no segundo tempo, com a entrada desses jogadores, né? Vidal, Everton Ribeiro, Pedro, que são esses jogadores mais técnicos e que têm mais recursos de manter a bola no pé e criar jogadas de pé em pé, né? Tendo um volume de jogo, posse de bola muito enorme. Mas basicamente o Flamengo, primeiro tempo muito morno, né? Muito morno, meio campo sem criatividade, principalmente os dois volantes, né, um pouco mais à frente, o Diego e o Vitor Hugo, por ser um garoto meio ofensivo, não tem esse poder de marcação, então ficou um meio campo muito frouxo, né, sem marcação firme, só mesmo marcação por espaço, não tinha encurtamento, né, como os volantes João Gomes, Thiago Maia fazem esse combate, né, de encurtar os espaços. Então não teve essa característica, né? Então foi um meio campo muito mais frouxo e sem criatividade, né? O Diego prendia muita bola e parava muito o jogo, né? Demorava a passar a bola, então não teve muitas jogadas de fluir o jogo. Então o Flamengo teve essa dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada desses jogadores, o jogo fluiu mais. Assim que colocou esses jogadores, o Flamengo teve muito volume de jogo, o Gabigol conseguiu empatar o jogo, teve diversas oportunidades com o Pedro também, mas o Ceará conseguiu tirar em alguns momentos, até quando teve um a mais, né, o Flamengo, o Ceará conseguiu defender, né, da forma dele, picotando o jogo, até mesmo procurando algumas brechas para poder parar o jogo, e ainda mais depois da expulsão do Gabigol, aí que o jogo se desencadeou e acabou ficando um jogo mais desorganizado, digamos por passagem. Mas basicamente foi essas características do jogo, né. E vocês, o que acharam dessa partida? Comentem aí o que vocês acharam, quem vocês acharam que foi bem, quem foi mal. Deixem nos comentários aí, que é uma opinião importante, saber qual foi a opinião de vocês sobre a partida. Desde já agradeço muito a vocês pelo tempo que tem dedicado aí no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. Se vocês conhecem amigos que curtam análise tática de futebol europeu, sul-americano e até mesmo do nosso Flamengo, né, que eu tenho trazido muito mais,
Indica esse canal pro seu amigo, vai ser muito importante, né, pra divulgação do nosso trabalho. E é isso, galera. Só tenho a agradecer. Desejo um forte abraço a vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!